No começo da história, a gente conhece o Oscar, um garoto de 19 anos. A maioria dos meninos da idade dele tá mais na vibe das meninas, mas o Oscar é bem diferente. Ele é maduro para a idade dele e curte muito livros franceses, principalmente as ideias do Voltaire e do Rousseau. O Oscar é bonito, esperto e fala francês. Ele estuda num colégio interno onde todas as meninas acham ele irresistível. Cada uma delas sonha em sair com ele, mas o Oscar não se interessa por garotas da idade dele, porque acha elas imaturas. Durante as férias de ação de graças, a escola fecha por alguns dias e todos os alunos voltam para casa de trem. O Oscar está sentado no trem com o melhor amigo dele e eles estão conversando. Uma garota bonita da mesma escola chega perto dele. Ela gosta dele e convida ele para sair, mas ele recusa educadamente. Surpreso, o amigo exclama: "Ela é a garota mais bonita do colégio. Todos os caras acham ela linda e você acabou de dar um fora nela." O Oscar sorri e conta pro amigo que prefere mulheres mais velhas, inteligentes e maduras. Ele também revela que já está apaixonado por uma mulher e quer conquistá-la durante o dia de ação de graças. Depois disso, o Oscar desce do trem e vai para casa de táxi com o amigo. Quando chega, o pai dele fica super feliz de ver ele de novo. A mãe do Oscar faleceu há alguns anos. Depois disso, o pai dele casou com uma mulher chamada Eve para cuidar do Oscar. O pai do Oscar é professor universitário e a Eve é cardiologista. Naquela noite, o pai do Oscar organiza uma festa para comemorar o retorno dele. Vários convidados chegam em casa. Durante a festa, o pai apresenta o Oscar para uma garota da idade dele, mas o Oscar não está interessado. Em vez disso, ele não para de olhar para a madrasta dele, a Eve. Na real, a mulher de quem o Oscar falou para o amigo dele, aquela que ele ama, é a madrasta dele. E ela é inteligente, madura e independente. Depois que a mãe do Oscar morreu, a Eve começou a cuidar dele, e foi nessa época que o Oscar se apaixonou por ela. Depois ele foi para um internato, mas nunca conseguiu esquecer. O Oscar sabe que os sentimentos dele são mal vistos pela sociedade, mas não consegue segurar o coração. Ele vê beleza em tudo nela, no jeito que ela fala, anda, pensa. Aos olhos dele, ela é a mulher perfeita, aquela que ele só tinha ouvido falar nos livros. Mas ela ignora totalmente os sentimentos do Oscar. O Oscar tenta falar com ela e confessar o que sente, mas ela não entende o que ele quer dizer. Na festa, o Oscar conhece a Diane, a melhor amiga da Eve. Ela é uma mulher moderna que curte viver a vida do jeito que quer e trabalha como massagista. Mais tarde, o pai do Oscar pede para ele acompanhar a mesma garota que antes nem interessava para ele. O Oscar não está afim de ir, mas não tem jeito. Na hora de pegar um táxi, a garota fala para ele: "Queria sair contigo." Mas o Oscar responde: "A gente é muito diferente. A gente pensa de jeitos diferentes, então não rola sair contigo." Ele faz ela entrar num táxi e a leva de volta para casa. O Oscar fica muito triste porque não consegue contar o que sente e, para esquecer a dor, decide ir beber um copo num bar. Mas, como ele é menor de idade, usa uma carteira de identidade falsa para entrar. Ele bebe demais, sai do bar bêbado e com o coração partido. No caminho, encontra a Diane. Ela percebe que o Oscar está completamente bêbado e entende que o pai dele ia ficar furioso se ele chegasse assim em casa. Então, a Diane leva ele para a casa dela. Cansado, o Oscar se joga na cama. A Diane diz que ele precisa de uma massagem e pede para ele tirar a camisa. Ela começa a massagear ele e o Oscar, ainda bêbado, não consegue controlar as emoções quando vê a Diane. A Diane também perde o controle quando vê o Oscar. Naquela noite, ele chega bem perto dela. Na manhã seguinte, o Oscar acorda e vê a Diane dormindo ao lado dele. Tomado pela culpa, ele percebe que cometeu um grande erro. Ele tenta se vestir discretamente e sair sem dizer nada. Mas, quando passa na sala ao lado, ele vê o namorado da Diane. O Oscar fica assustado. Só que o namorado da Diane acha que o Oscar só tinha ido fazer uma massagem. A Diane sai rapidinho e finge que o Oscar veio mesmo só para isso. De volta em casa, o pai pergunta:
Onde você estava ontem à noite? O Oscar responde que estava com uma garota do internato. Mais tarde, ele descobre que a Ivy saiu para trabalhar. O Oscar não consegue mais esconder o amor que sente por ela, então começa a procurar um jeito de falar com ela e contar o que sente. Ele decide fazer uma surpresa e levar o almoço para ela, para conseguir encontrar ela a sós. Enquanto o Oscar prepara o almoço da Eve, o pai dele vê e, todo orgulhoso, acha o filho super atencioso, sem saber o verdadeiro motivo do que ele está fazendo. O Oscar vai até a clínica onde a Eve trabalha e leva o almoço dela. Ela fica super feliz de vê-lo. Que filho mais carinhoso e atencioso. Medicina é coisa séria. Durante a conversa, o Oscar faz umas perguntas profundas. Ele pergunta por que o coração é o símbolo do amor. A conversa deles é interrompida quando a Eve recebe uma ligação da Diane. Depois da ligação, ela diz ao Oscar: "Teu pai e eu vamos jantar hoje à noite, e a Diane também vem." O Oscar fica preocupado. Ele teme que a Diane conte para Eve o que realmente rolou entre eles naquela noite. Ele vai até a casa da Diane para falar com ela, mas ela não tá. O namorado dela diz pro Oscar que ela saiu para jantar com os amigos. O Oscar vai pro restaurante e senta com ela enquanto eles tomam um café. Ele tenta falar com ela a sós, mas os amigos dela chegam e começam a conversar. Impressionados com o Oscar, eles até começam a dar em cima dele. Depois de um tempo, todo mundo vai embora. Aí o Oscar fala para Diane esquecer o que rolou naquela noite e não contar para ninguém, principalmente para Eve. A Diane fica tranquila, porque ele garante que ninguém nunca vai saber. Só que, na real, ela quer que o relacionamento deles dure, porque sente no Oscar uma profundidade que ela nunca tinha conhecido antes. Ela começa a ter sentimentos por ele e quer passar mais tempo junto, mas o Oscar não topa e vai embora. Agora, ele está perdido e confuso. Ele quer se livrar da Diane e finalmente contar para Eve que é apaixonado por ela. Ele vai na casa do melhor amigo e conta toda a verdade. A mulher que ele ama é a Eve. O amigo dele levou um tiro. O Oscar também confessa que ficou com a Diane uma vez quando estava bêbado. Mas agora ele quer terminar com ela. O amigo diz que tudo isso é loucura e que ele devia esquecer a Eve. Mas o Oscar só faz o que quer. Ele não vê a Eve como uma figura materna. Aos olhos dele, ela é a mulher ideal com quem ele quer passar o resto da vida. Naquela noite, o Oscar janta no hotel com a família e com a Diane. Na mesa, todo mundo toma um drink, mas a Diane começa a beber demais e fica flertando com o Oscar em francês. A Eve não entende francês, então nem percebe. O Oscar tenta impedir a Diane de ficar dando em cima e de beber tanto, mas ela faz o que quer. Ele fica com medo de ela contar que eles ficaram juntos, então tenta evitar isso. O pai dele e a Eve percebem que o Oscar está agindo estranho. Quando a Diane vai ao banheiro, o Oscar vai atrás e reclama do jeito dela. Mas aí a Diane tenta beijá-lo à força. Justo nesse momento, o pai do Oscar aparece e pega os dois no flagra. Quando eles voltam, o pai pergunta: "Vocês estão escondendo alguma coisa da gente?" A Diane responde: "A gente se ama." Com essas palavras, o pai do Oscar e a Eve ficam em choque. Eles exclamam: "Esse relacionamento é inaceitável. Tem uma diferença de idade muito grande. Não devia ter acontecido." Uma noite, enquanto o pai do Oscar está ocupado trabalhando, a Eve tenta se aproximar dele, mas ele responde: "Tenho que trabalhar agora." O Oscar observa tudo escondido. No dia seguinte, ela conversa com a Diane. Eve diz para ela: "Você não devia ter se envolvido com o Oscar. Tá rolando muito mal entendido. Isso não é verdade." A Diane responde: "Eu só acho o Oscar um cara encantador. Gosto do jeito que ele age e fala. Se outra mulher estivesse no meu lugar, talvez tivesse feito a mesma coisa. Talvez até você." Mais tarde, a Eve e o Oscar jogam tênis. Durante o jogo, o Oscar leva uma bolada na cabeça. Então os dois voltam para casa. A Eve faz ele sentar e pergunta: "Por que você se envolveu com a Diane?" "Foi um erro", o Oscar explica. "Eu só fiquei com ela uma vez. Não tem nada entre a gente. Eu estava bêbado e a Diane estava com o teu cachecol. Aí eu me lembrei de você
E foi por isso que aconteceu. Mas eu te amo, Eve. Ela fica surpresa, não entende direito e explica. Na tua idade, tu não sabe distinguir amor de atração. O que tu sente é uma paixão passageira, que tu confunde com amor. Você ainda tem muito o que aprender, Eve diz. Só através das experiências da vida que você vai entender o que é o amor verdadeiro. Quando a Eve rejeita os sentimentos do Oscar, ele não fica bravo, nem de coração partido. Pelo contrário, ele começa a se entender melhor. Ele percebe que o que sentia pela Eve não era amor de verdade. Era meio que um sonho, uma imagem de perfeição que ele via nela. Depois disso, o Oscar decide virar a página. Ele tenta esquecer e ficar longe da Diane. No começo, ele achava que o lance com a Diane tinha sido um baita erro, mas depois ele percebe que nem tudo na vida depende da gente. Às vezes, até os nossos erros ensinam lições importantes. O Oscar era maduro para a idade dele, mas não tinha nem irmão mais velho, nem alguém para chamar de mentor e conversar. Alguém que pudesse guiá-lo e ajudar a fazer as escolhas certas. Além disso, a Diane tratava o Oscar como um adulto, e isso só deixava ele ainda mais confuso. Alguns dias depois, as férias do Oscar acabam, o pai dele e a Eve o levam até a estação. Enquanto o pai compra as passagens, o Oscar pede desculpas para Eve e diz que acabou se deixando levar pelas emoções. Aí ele entra no trem e se junta com um amigo, pronto para voltar para a escola, um pouco mais maduro do que antes. Lá, ele encontra a mesma garota de quem tinha gostado e com quem tinha conversado no começo da história. Ela sorri para ele e cita Voltaire. Se não encontrarmos nada de bom, com certeza vamos achar algo novo. O Oscar olha para ela com carinho e ternura. Agora, ele já aprendeu a criar laços com os jovens da idade dele. O amigo pergunta, meio sério, e o Oscar responde: meus sentimentos pela Eve não eram tão importantes quanto eu achava. Enquanto o trem segue, o Oscar dá um sorriso, mostrando que ele amadureceu e mudou. E assim termina essa belezura de filme. Me conta se curtiu nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like maroto para ajudar no canal. Um beijo e muito obrigada, minha linda alcateia cinéfila. Até o próximo filme.